praticamente o... Como é que chama lá? Não, o Roberto Justus. só me falta o dinheiro deles. Viu? Os caras só vão atualizando, rapaz. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Querigma FM, bom dia! Agora, a sua Querigma FM apresenta a Hora do Pepe. A Hora do Pepe. Informações, entretenimento, Obrigado, Breno. entrevistas de um jeito leve. Que o nosso Criador nos permita ter boas intuições para que a gente possa falar boas palavras para quem precisa ouvir. Oi, filho. Primeira vez dá um friozinho na barriga, viu? Hã? Primeira vez dá um friozinho na barriga. Quem? Quem tá acostumado a falar em microfone de rádio. Não, esse tem. Já foi, já. Tem que mandar de bicicleta. Vamos né? lá? Com a namorada junto. Vamos lá? Vamos lá, Vamos Breno. lá. E muito bom dia! Bom dia para você que está nos ouvindo. Bom dia para você que acabou de levantar. Bom dia para você que já está na lida, já está trabalhando. E para você aí, dona de casa, meu querido amigo que está aí perto, está na cozinha, preparando seu café. Que gostoso, né? 8 horas da manhã, tomando um cafezinho. Nós temos um cafezinho aqui. Temos uma aguinha, né? Cafezinho, tudo pronto aqui para a gente começar o nosso bate-papo de hoje. Hoje um convidado para lá de especial, Matheus Godoy. É, isso daí. Já a gente eu já apresento, já faço a apresentação dele. Eu vou deixar, estou só aquecendo os motores para que você possa se ajeitar, para que você possa prestar atenção no que nós vamos falar hoje. Assuntos importantes, aliás, sempre um assunto importante nas manhãs de sextas-feiras, aqui no programa Hora do Pepe, pela Rádio Querigma FM 87,9. E se você que estiver nos ouvindo quiser fazer uma pergunta através do nosso WhatsApp, 3561-3558, é isso mesmo, mande sua pergunta, telefone para nós, que aí a gente vai tentar falar com você, esclarecer as suas dúvidas. Então, vamos lá. Vamos começar o programa da seguinte forma. Devagarinho, a gente vai arrumando a casa, reposicionando o que habita em nós, jogando fora o que não serve mais, para que o novo que vai chegando tenha o seu lugar. Tirando o pó do que precisa ficar, matando saudades do que guardamos com carinho. Pintando o que perdeu a cor, limpando, lavando, tirando aquelas manchinhas que deixamos escapar. A vida é um eterno arrumar e desarrumar. E quem cabe a gente ter a coragem de se transformar. Coragem para se transformar. Eu acho que esse texto veio bem a calhar sobre esse convidado que está aqui comigo, porque para tudo precisa coragem. E esse rapaz teve muita coragem. Eu estou falando do meu amigo Matheus Godoy, que hoje, nesse dia 9 de maio, tem a honra de receber aqui no nosso programa A Hora do Pepe, autor do livro Hoje é o Melhor Dia da Minha Vida. Matheus, que já atuou como empresário e foi proprietário da loja Crisca Calçados, conforme ele me disse anteriormente, por 28 anos. Atualmente, o Matheus se dedica a ajudar pessoas a transformarem suas mentalidades e superarem crises de ansiedade, como especialista em inteligência emocional. Matheus Godoy, muito obrigado por aceitar o meu convite. Seja bem-vindo aos estúdios da Rádio Querigma FM. Eu que agradeço, Pepe. É com muita alegria que eu estou aqui hoje. Quando você faz essa abertura, inevitavelmente passa um filme na nossa cabeça. Eu me recordo que eu me descobri como um comerciante, ainda adolescente,
ajudava o meu padrasto numa loja que ele tinha de calçados. E desde então eu plantei uma semente, construí uma trajetória muito significativa no comércio. Tinha um propósito, tinha uma missão, tinha um dever a ser cumprido. Mas num determinado momento, a psicologia, a psicanálise se incumbiu de trazer em mim um novo propósito de vida. Então, eu costumo dizer que eu não escolhi a psicanálise, ela me escolheu. Ela te escolheu. E hoje está podendo estar aqui, conversando, falando sobre esse assunto que tão pertinente, tão importante nos dias de hoje. Ao longo dessa nossa conversa, eu gostaria de poder trazer um pouco de informação, clareza, e principalmente, Pepe, mostrar para as pessoas a importância do cuidado com a saúde emocional. Hoje a gente está vivendo a era da inteligência artificial. É um novo marco na história da humanidade. A gente vai virar aí mais uma página, né? A inteligência artificial aí, ela pode ser comparada à vinda da própria internet, à revolução industrial e até mesmo algumas guerras que nós tivemos e que mudou totalmente a trajetória da humanidade. Mas, infelizmente, a gente está vivendo um momento onde que as pessoas estão cada dia mais adoecendo emocionalmente, tá? Toda essa mudança de vida, essa maneira de se relacionar, está tornando nós, seres humanos, cada dia mais doentes emocionalmente. E então, hoje, estar aqui, falando sobre esse assunto, inclusive trazendo clareza do que a falta da inteligência emocional causa na vida das pessoas, realmente, assim, por um lado eu me sinto muito contente e também uma responsabilidade muito grande, porque antigamente a minha preocupação era de deixar as pessoas mais alegres e felizes com os produtos que eu vendia. Sim. E hoje eu lido com a vida das pessoas, tá? Hoje eu lido com as dores das pessoas. E esse é um território muito delicado. Você entrar na vida de uma pessoa, você conhecer a intimidade da pessoa, coisas que ela não confessa, às vezes, para um familiar, coisas que ela não se abre nem para um próprio amigo, né? Essas pessoas vêm e entregam tudo isso Talvez para um desconhecido. Para uma pessoa totalmente desconhecida. Então, quando chega alguém para ser atendido por mim, eu fico muito contente, mas ao mesmo tempo é uma responsabilidade muito grande, porque a gente está lidando com a vida das pessoas. Eu dediquei uma parte desse mês de maio, Matheus, justamente para a gente falar sobre isso, sobre terapias. Na semana passada, eu tive aqui uma convidada, a Priscila Vitorino, ela que se dedica também, se especializou em terapia, mas na prática da hipnose. E nós falamos isso sobre a responsabilidade, né? Tive aqui também na quarta-feira o professor Ferrari, que também tem um programa aqui na rádio, é um programa mais de evangelização, e falamos sobre a responsabilidade de pessoas que se dedicam a se comunicar, mas principalmente a responsabilidade de vocês, que é onde a pessoa chega, e se não contar para vocês tudo que se passa na vida dela, pelo menos eu entendo assim, se não contar tudo para vocês, vocês não têm como ajudar essas pessoas. Então, é uma responsabilidade muito grande. Eu aqui, como estou iniciando, quer dizer, eu já tive uma participação aqui em 2014, 2015, na Rádio Querigma, falando sobre esporte. Hoje me dedico a veicular, a ser uma ponte entre vocês, profissionais, e o nosso ouvinte. A internet, como você disse, através até da inteligência artificial, você encontra uma infinidade de coisas na internet. Tudo está na internet. Tudo está na né, internet. Mas eu ainda acredito na essência humana. Então, hoje, por exemplo, como eu estou dizendo, eu me tornei um facilitador de informações também. É um ser humano falando, que erra, que acerta, que tem sentimentos, que tem emoções. Então, é uma responsabilidade grande também até com o que a gente vai falar.
não é? Então, e vocês mais ainda, né? Porque você tá pegando tudo de bandeja a vida da pessoa para tentar dar uma direção para ela e tem que tomar cuidado com a direção que vai dar para essa pessoa. Na verdade, isso que você falou a nossa ferramenta de trabalho, Pepe, nada mais é do que a história de vida das pessoas. Então, esse é o nosso start inicial. A pessoa chega e, obviamente, muitas vezes ela está com crise de ansiedade. A ansiedade é o excesso de pensamentos futuros. Hoje eu pretendo esclarecer um pouco mais sobre esse assunto aqui, trazer um pouco mais de clareza. Inclusive, pretendo até dar algumas técnicas que as pessoas podem utilizar na casa, que ajudam a lidar com essas crises, ajuda a dar um direcionamento. Obviamente, algo assim paliativo, não é algo que resolve de uma vez por todas, mas já é uma ajuda. E nossas histórias, Pepe, elas são registradas com emoções, tá? Então, o que é um trauma? Vamos partir já a gente já iniciando, explicando um pouco do que é um trauma. Um trauma nada mais é do que uma história registrada com uma memória emocional. Então, o trauma em si, o fato em si, ele não tem nenhum poder de machucar alguém no futuro ou de causar qualquer transtorno emocional. O fato em si não tem esse poder. O que acontece é que nós contamos uma história deste fato para nós mesmos, tá? Através de um registro emocional que nós tivemos naquela época, e esse registro emocional fica arquivado no nosso inconsciente. Então, o trabalho terapêutico, principalmente o da psicanálise, né? A psicanálise é a teoria de Freud e é a teoria que cuida do inconsciente. Então, o trabalho terapêutico da psicanálise, ele consiste em trazer à tona essa história que foi arquivada com aquela memória emocional de quando você viveu, né? Aquela memória de dor, aquela memória de sofrimento, aquela memória de incompreensão e todo aquele estado emocional que você viveu aquela história naquela época, nós trazemos essa história novamente à tona, através do nosso discurso, através da nossa fala, através do que a gente chama de colocar para fora. Quando a gente coloca isso para fora, inevitavelmente, nós estamos contando essa história novamente. Então, essa história ela está sendo recontada. É como se eu fizesse eu rebobinasse a fita da minha vida, em determinado momento eu volto lá no meu passado, e no momento presente eu conto essa mesma história novamente. Quando nós contamos essa mesma história novamente, através da nossa técnica, através da escuta profissional, nós temos uma oportunidade de ajudar as pessoas a reorganizar essa história, a entender essa história novamente, a ouvir essa história, só que agora com mais maturidade, agora com mais compreensão, porque, inevitavelmente, nós somos seres que estamos em evolução. Então, a cada momento da nossa vida, nós vamos nos tornando mais sábios, mais vividos, com mais experiência. Quando a gente conta essa história que aconteceu lá no nosso passado, só que com a maturidade de hoje, nós contamos uma nova história. E essa nova história é a que vai ficar registrada agora. Então, por que a gente consegue melhorar o sofrimento? Porque a partir do momento em que eu conto essa história com outro olhar, eu não vou esquecer dela, mas ela vai deixar de me machucar, de me ferir. E aí vai deixar de disparar os gatilhos de raiva, de ansiedade, de depressão, de tristeza. Por quê? Porque o fato é assim,
o fato em si, ele muitas vezes ele não é bom nem ruim. O que importa, na verdade, para nossa mente é o significado que nós damos para aquilo, tá? Então, a gente gosta de dar um exemplo assim, que se você der uma bicicleta para uma criança de 5 anos, você deu uma bicicleta para um gêmeo, né? Os dois meninos, os dois da mesma idade, dois meninos gêmeos. Para um você dá uma bicicleta vermelha e para outro você dá uma bicicleta azul. Às vezes, para o que ganhou a bicicleta vermelha, vai ser a maior felicidade da vida dele. E para o que ganhou a bicicleta azul, aquilo vai ser um trauma na vida dele. Por quê? Porque ele registrou de uma outra maneira. Entendi. Não sei se eu fui um pouco... Foi claro. Não, se tá deu para certo, entender deu o que, sim. que é. Então, por isso que muitas vezes a gente... às vezes o professor Cortella fala muito isso. É uma percepção de cada um. Exato. Né, O professor Cortella, ele tem um discurso que ele diz que o bom senso não existe. O professor Cortella, ele diz que bom senso não existe. Por quê? A gente está aqui no estúdio. O que para você é um volume baixo, para mim pode ser um volume alto. Então, às vezes você fala assim, esse som está muito baixo. E eu digo assim, não, para mim está muito alto. Por quê? Porque é a minha percepção, e a sua percepção. Porque eu tenho um registro né, da minha questão auditiva diferente da sua. Então, às vezes, um som que para mim tá ok, para você não. E isso, levando isso para a nossa vida. Imagine que eu e você, nós temos uma desavença, uma discussão. Talvez você possa registrar essa desavença e essa discussão como, assim, eu tive uma conversa séria com o Matheus e foi muito produtiva essa conversa séria, porque a partir dessa conversa eu tive vários insights, eu consegui ver uma outra coisa que eu não via. De outra forma. E eu posso pensar assim, poxa vida, essa discussão foi horrível para mim, porque o Pepe só me questiona, o Pepe não esperava isso dele, e eu fico magoado com essa nossa conversa. Sim. Tá? Então, essa questão emocional é algo que, quando a gente começa a entender, a vida fica mais fácil. Ô, Matheus, é questão de perspectiva, né? A gente... É isso, às vezes a gente não concorda com as coisas, mas a gente... Tem pessoas que sabem lidar com... Como você disse nesse exemplo. Tem pessoas que não concordam com certas situações e conseguem levar numa boa. Agora, outras pessoas entendem que isso se torna um cavalo de batalha e aí começa a pensar demais, os transtornos começam a surgir e aí pronto. Aí vem a tal da ansiedade, a tal da depressão, cria muita expectativa. Não é, Matheus? Sim. O Freud, ele separou o nosso aparelho psíquico em três esferas, né? Ele separou como o superego, o ego e o id. É como se fossem três entidades dentro de uma só. Dentro do nosso aparelho psíquico, nós temos três divisões básicas, segundo Freud. E o que é o nosso superego? O nosso superego é o registro de leis, o registro de tudo que é certo e errado. E como que é construído esse registro do que é certo e errado? Através dos nossos pais, dos nossos cuidadores, dos livros que a gente lê quando é criança, das histórias que a gente ouve da nossa família, daquilo que a gente assiste na televisão, tá? E é construído esse registro do que para nós é certo ou errado. E existe o ego. O ego é o meu eu, é o meu self. O ego é a minha essência, é quem o Matheus é nesse mundo. E existe o id. O id, a maior parte do nosso id, ele é inconsciente, tá? E do id vem os nossos desejos, as nossas pulsões, tá? E o que são esses desejos e essas pulsões? São aqueles estímulos que nos movimenta, tá? Então, são os nossos desejos. Por exemplo, o desejo de se alimentar, o desejo de conquistar, o desejo de fazer, o desejo de estudar, o desejo de ser alguém, desejos sexuais, tudo vem
da nossa mente inconsciente, Inconsciente. que é o id. Só que qual que é o grande problema e a grande questão? Cada um desses, tá? Ele tenta se satisfazer. Então, o meu id tenta satisfazer a minha questão, por exemplo, animal. O meu instinto animal é do meu id. E hoje a gente vai falar que nós temos um cérebro reptiliano. O que acontece? Os meus instintos e os meus estímulos vêm de uma parte do meu cérebro. Certo. Só que aí eu tenho uma outra parte do meu cérebro que são o registro do que é certo e errado. E existe uma outra questão de que é o nosso eu, quem sou eu, o que é bom para mim, o que eu gosto, O que quer fazer, o que eu quero, o que eu não quero, o que eu acho que para mim é certo ou não. E o grande problema é quando existe uma desordem entre essas três, e é aí que as pessoas começam a adoecer. Então, o nosso trabalho é o quê? É realinhar, equilibrar tudo isso, tá? Então, quando a gente consegue entender que nós temos partes da nossa mente que tem questões que são até desconhecidas. Ainda hoje a gente não conhece totalmente a nossa mente, tá? Isso sem contar que nós somos seres espirituais. Espirituais, perfeitamente. Então, existe né, eu costumo dizer que quando chega algum aluno para fazer aula comigo, eu costumo dizer assim, olha, eu olho para você e eu divido você em 3 partes. Eu estou olhando para você, eu estou vendo 3. Eu vejo, você tem uma questão física, que é o seu corpo. Você tem uma questão mental e emocional, que a gente não consegue enxergar, mensurar, medir. Não tem como eu medir o tanto de sofrimento e dor que você tem. É algo intangível. Só que está ali. Todos nós temos a nossa mente. E existe a questão espiritual, que inclusive eu sempre gosto de trabalhar com as pessoas que chegam até mim, mas sem absolutamente nenhum cunho religioso, né? Mas que eu mostro para elas que, ó, você tem uma questão espiritual, e essa questão espiritual faz toda a diferença na sua vida. Você precisa entender essa questão. E pensando nesse raciocínio da parte espiritual, Matheus, eu tenho certeza, essa é a minha certeza, que a espiritualidade como um todo, ela é extremamente necessária, pelo menos para mim. Ela tem me ajudado a me equilibrar emocionalmente, me fortalecendo. Então, quando a gente fala de espiritualidade, eu quero abranger através da religiosidade. Então, não importa se você é evangélico, se você é católico, se você é protestante, se você é espírita, se você é umbandista, não importa. Eu acredito muito e tenho essa certeza dessa espiritualidade ser necessária na nossa vida. Aí a minha pergunta: já chegou algum ateu para você? Você já atendeu alguém que não acreditasse em nada disso, em um ser superior, em Deus, por exemplo? Essa pergunta, né, é muito boa, né? É uma pergunta, eu até fico contente de você fazer, porque eu tenho uma oportunidade até de colocar uma visão sobre isso. Eu ainda não atendi nenhum ateu, tá? Eu atendo pessoas de todas as religiões, mas não chegou ninguém ainda que fala assim, Matheus, eu não acredito em nada, tá? Mas, o que acontece, Pepe? Infelizmente, tá? Infelizmente, hoje, muitas pessoas, mas muitas pessoas estão doentes emocionalmente por crenças religiosas. Tá? Então, Fanatismo? Eu vou dar um exemplo. Não, além do fanatismo, são crenças mesmo, tá? Eu vou falar, inclusive, da minha experiência, tá? Para vocês entenderem o quanto que essa visão distorcida, tá? Do que é Deus, do que é esse poder superior, o quanto que essa visão distorcida, que foi construída na nossa cabeça, desde quando nós éramos crianças, os estragos que isso faz na nossa vida, tá? E eu vou dar um exemplo meu para ficar bem claro, e depois a gente entra nessa sua pergunta.
no final da Crisca Calçados, que é a empresa que eu construí do zero e fiz uma trajetória de 28 anos, e eu posso dizer que foi uma trajetória de muito sucesso, porque eu fui referência no meu mercado, no meu ramo, eu fui parceiro dos maiores fabricantes de sapato do Brasil, e chegou um determinado momento, né, que a empresa começou a ir muito mal, e foi aí que começou o meu processo de depressão, né? Eu comecei a entrar em depressão por conta de tudo aquilo que estava acontecendo na minha empresa, na minha vida familiar. Eu fui entrando em depressão, fui ficando adoecido. E eu me recordo, Pepe, que eu, na fase mais difícil, que eu não conseguia mais enxergar rota de fuga, muitos dias, ou na maioria deles, eu ia para minha empresa 1, 2 horas antes de abrir a empresa, e eu pegava os boletos, né, que eu tinha, e eu colocava em cima de uma mesa, e eu ficava rezando para que Deus me desse uma luz e uma clareza para que eu pudesse honrar aqueles pagamentos, para que eu fosse digno da confiança que os meus fornecedores me deram. E eu rezava, eu ia todo dia, pedia para Deus, me ilumina, me dá um caminho, me dá um direcionamento, me ajuda a pagar essas dívidas, que eu não estava conseguindo fazer isso. E, felizmente ou infelizmente, eu não fui ouvido por Deus, ou fui ouvido. Pois é. Então, o que aconteceu? A empresa faliu, fechou, eu fiquei com uma dívida de mais de R$500 mil com os meus fornecedores, com os bancos, e isso causou um estrago emocional, Pepe, enorme na minha mente, porque eu sempre fui aquele cara que eu sempre gostava de honrar, De ser correto, correto, honesto, pontual com os meus pagamentos, que foi a herança que eu tive do meu avô. Né? Meu avô, quando eu era criança, meu avô era um caminhoneiro. E o meu avô sempre teve uma garagem na casa dele, onde ele tinha toda e qualquer ferramenta, de tudo que você possa imaginar, não só mecânica. E eu chegava para o meu avô e falava assim, vô, eu posso pegar tal ferramenta? Meu avô falou assim, pode. Você limpa ela, devolve no mesmo lugar que você pegou, e quando você emprestar alguma coisa de alguém, você devolve melhor do que você pegou. Então, eu cresci com essa mentalidade de honrar a confiança das pessoas. E quando eu me vi ali impossibilitado de honrar os meus fornecedores, eu adoeci. E aonde que entra Deus nisso? Deus não vai satisfazer todos os nossos pedidos e os nossos desejos. Só que, muitas vezes, a gente tem uma crença de que algumas atribuições a gente deve entregar para Deus. Sim. O grande problema é que, muitas vezes, a gente acaba terceirizando o problema, que foi o que eu fiz. Tá? Quem foi o único responsável pela falência da minha empresa foi eu mesmo. Por quê? Porque eu era um empreendedor, mas eu era um empreendedor que eu acabei, no final da minha jornada, arriscando demais, por excesso de confiança, por vaidade, por ego, por capricho. Então, eu sempre fui muito bom no que eu fazia, mas pelo fato de eu ser bom, o meu ego transbordou e o meu excesso de confiança fez com que eu tomasse decisões muito arriscadas. Começava aí o desequilíbrio. E aí, o que aconteceu? Essas decisões arriscadas que eu tomei, quando veio a pandemia, que era algo que eu não tinha pensado, né? Mas que todos os empreendedores precisam ter uma segurança, uma garantia, eu não tinha isso. E aí eu fiquei apavorado, desesperado, e eu acabei pedindo para que Deus me ajudasse a resolver um problema que eu mesmo havia causado na minha vida. Então, às vezes, hoje chega algumas pessoas para serem atendidas por mim, e essas pessoas dizem assim, nossa, eu rezei tanto para o meu marido mudar, eu rezei tanto para Deus para que o meu marido se transformasse num homem melhor, eu
eu realmente, eu estou rezando para que a minha família se reestabeleça. Só que Deus não é responsável por muitas das coisas que acontecem na nossa vida, e a gente precisa ter essa maturidade, eu chamo isso de maturidade, tá? Porque uma mulher, por exemplo, que ela começa a ter uma violência doméstica, às vezes eu pergunto para ela, tá, e faz quanto tempo que o seu marido vem te desrespeitando? Ela fala assim, já faz anos. E aí eu digo assim para ela, olha, a primeira vez que ele te desrespeitou, a responsabilidade era dele. A segunda vez que ele te desrespeitou, a responsabilidade era sua e dele. Porque o fato de você permanecer naquele lugar é responsabilidade sua também. E aí não adianta eu pedir para que Deus mude o meu marido, sendo que eu preciso resolver, eu preciso tomar certas decisões. Tá? Então, quando você me faz essa pergunta, né, dessa questão aí do ateu, é muito, muito interessante, por quê? Porque a gente foi educado, nós fomos educados, os nossos pais nos educaram, mas existiam muitos cabrestos, existiam muitos dogmas, né? E eu me recordo que um pouco antes de eu me divorciar da mãe do meu filho, uma das coisas que me prendia muito era essa questão religiosa, porque a minha mãe sempre me disse, olha, o que Deus uniu, o homem não separa. E aí eu comecei a entrar num conflito. Eu falava assim, nossa, eu quero agradar a Deus, eu quero ser um bom filho, eu quero ser uma pessoa digna de Deus, mas eu também não acredito que Deus queira que eu e a minha esposa sejam pessoas infelizes. Eu acredito que Deus quer que eu seja feliz. E se o meu filho crescer nesse lar, aonde que não tem harmonia, nesse lar que é onde a gente não está mais conectado, essa criança vai ser uma criança infeliz, porque vai ver duas pessoas, as pessoas que ela mais ama, sendo ali hostis umas com as outras. Então, eu não acredito que Deus queira isso para minha vida. Um Deus punitivo. Exatamente, um Deus castigador. Castigador, e não é assim. Né? E infelizmente, eu fui criado também nesses moldes, né? A minha mãe era uma pessoa que ela seguiu as regras do meu avô. Então, como que eu fui educado? Castigo e punição. E chantagem. Tá? Então, o castigo, a chantagem e a punição eram as ferramentas que os nossos pais e os nossos avós tinham para nos educar antigamente. E, infelizmente, isso causou e causa muitos problemas depois na nossa vida adulta. Muito bom, porque deixa muito preso, limita, né, Matheus? É uma forma de deixar a gente talvez até refém. Nos deixa refém desse modus operandi, né? E o que acontece, o pior que acontece, Pepe, porque a criança, o senso do que é certo ou o que é errado, como eu mencionei no início da nossa conversa, ela é implantada na nossa mente através dos nossos pais. Então, são os nossos pais que dizem, isso é certo, isso é errado. Isso pode, isso não pode. Então, eu era uma pessoa chantagista. Tá? Por quê? Porque eu entendi que a chantagem era a ferramenta para educar as pessoas. Eu era um cara chantagista e punitivo. Só que aí, quando você leva isso depois para dentro do seu casamento, quando você leva isso para dentro da sua empresa, então, se você está no relacionamento e a pessoa comete um deslize, um erro com você, e você quer corrigir essa pessoa, ou você quer mostrar a sua insatisfação para essa pessoa com o castigo e a punição e a chantagem, qual é o retorno que você vai ter em relação à medida que você tomar, partindo do pressuposto de que você resolve os seus problemas com esse modus operandi. Né? Então, eu era um cara que, quando alguém errava comigo, inconscientemente já vinha, eu tenho que dar um castigo nessa pessoa, para que, como diz, para que isso não aconteça mais, né? Para que isso sirva de lição. Quantas vezes a gente ouviu alguém nos dizer assim, olha,
eu vou fazer isso, mas para que isso sirva de lição para você. Isso aí é um castigo, uma punição, tá? Só que o que acontece? Você não tem bons frutos quando você se relaciona com as pessoas dessa maneira. Por quê? Porque quando a pessoa errar com você de novo, muitas vezes você já nem vai ficar sabendo. Por quê? Porque ela já não tem mais a confiança em se abrir com você, em dialogar com você, em chegar no meio ponto com você, e isso vai desconectando as pessoas, e é o que a gente chama, né, a construção dos relacionamentos tóxicos. Muito bom. O papo é sério. Vamos lá, a gente vai para o nosso primeiro intervalo e a gente já volta. Não sai daí, não. Matheus, tem... Nossa Senhora! Testemunho bonito mesmo. Tá bom, tá bom. Hora, Tô na programação e tô prestando atenção nisso. Rapaz, que da hora, que da hora. não precisa do empresário, não. Pode aproveitar mesmo. Matheus, vamos... Dá licença um pouquinho. Já quer fazer isso, irmão. R$10 cada xicrinha. Vou fazer igual lá no clube. Tô louco, tá fazendo a janta agora? A janta. Tá indo bem, Matheus? Tá ótimo. Primeira casa do Matheus foi aqui atrás, né, Matheusinho? Casa? Foi Tiradentes, né? Casa? Você morou ali? Tiradentes? Quando você foi casado, você morou ali? Na rua Tiradentes? Ou a Acho que a Fernanda morava ali. Eu não. Não chegou a morar ali? Tiradentes é aqui. Aqui atrás. Não, ela morou ali. Ela morou ali, eu não. Vejo sempre só filho com mochilinho nas costas, ele participa do esporte. Ele vai todo dia no clube, ele faz musculação, ele joga bola, ele joga basquete, ele nada, ele não para, cara. Que bom, né? Tô ocupado, né, Matheus? Graças a Deus, eu falo pra ele. Tem só ele? Que eu saiba assim, né? Nós vamos saber o dia que eu ficar milionário, aí às vezes aparece algum, depois que a gente ficar rico, aparece algum, né? Oh, vim aqui exercer minha maternidade. Outra pessoa que gosta muito de você, minha irmã, viu? Oi? Você gosta muito de você também. Ah, É bonitinha a menina, né? Pode falar, não precisa ter vergonha, não. Parece uma figura, viu? Você andou bastante com o Brian, não? o Brian? Cara, eu não saí muito com o Brian, não. Apesar de a gente ser irmão, a gente nós temos gostos muito diferentes, cara. E na verdade, eu e os meus irmãos, nós somos muito diferentes. Ah, é? Cada um gosta de uma coisa, cada um numa vibe. A gente não é muito unido, não. A tropa de elite que andava com nós, eu e ele, a turma nossa era... A gente tem gosto bem diferente. Matheus, eu vou te fazer uma pergunta assim, Sim. ó. O que é ser terapeuta? Na Aham. prática, como você explica ansiedade e depressão para um paciente que chega sem saber o que está sentindo? Legal, Pode ser? claro. Você quer que eu te pergunte, quer que eu faça essa pergunta que você tinha escrito para mim aqui, ó? Não, fica à vontade. Vai no seu roteiro aí. Então, mas, por exemplo, você acha que pode... Acho que essa do se tornar terapeuta a gente já acabou falando, né? Falando. Já falamos, porque eu falei que a psicologia, a psicanálise Tá. me escolheu. Então essa é o que me tornou, o que me fez, né, fez essa transição de carreira, a gente já respondeu. Tá bom. Vamos lá? E já estamos de volta, 8h38. Hoje, programa A Hora do Pepe, comigo, Pepe Vasconcelos, com a participação de Matheus Godoy, ele que se tornou psicanalista, terapeuta, psicanalista, está aqui falando um pouquinho sobre essa sua nova atividade, esse processo de transformação que ocorreu na vida dele. Mas antes da gente continuar o nosso bate-papo, eu quero falar dos nossos apoios culturais da distribuidora Porto Frios. O que você precisa aí para o seu comércio, lanchonete, açougue, fast food, salgaderia, restaurante, padaria, você encontra na distribuidora Porto Frios. Trabalhamos com laticínios, embalagens, congelados, polpas de frutas e frios em geral.
Distribuidora Porto Frios, do meu amigo Paulo Tinetti. Fica na rua Francisco Prado, 2083, em Porto Ferreira. Telefone 19 3585 8548. WhatsApp 19 99649 9523. Distribuidora Porto Frios faz entrega em Pirassununga e região gratuitamente. Matheus, você acredita que é possível se curar totalmente ou é algo que se aprende a gerenciar? Bom, essa é uma pergunta muito, muito boa, tá? Porque o que todo mundo quer é se curar, tá? Na psicanálise, a gente costuma dizer que a cura acontece quando nós conseguimos contar aquela história que aconteceu no nosso passado e que nos machucou muito e que nos causou muitas dores e sofrimento. Quando a gente consegue contar essa história sem o sofrimento, a cura aconteceu. Não tem como a gente apagar o passado, tá? Então, por exemplo, eu recebo casos que chegam de pacientes, pessoas que foram abusadas, pessoas que sofreram rejeição, injustiças. Então, não tem como apagar esse registro, por exemplo, de uma pessoa que foi abusada. Só que, a partir do momento que essa pessoa não mais condiciona a vida dela, as decisões que ela toma, o estado emocional dela não é alterado por conta desse fato que aconteceu no passado, a gente pode dizer que essa pessoa está curada. Tá? Então, em psicanálise, esse estado de cura é quando nós ressignificamos o nosso passado e conseguimos entender que, apesar de tudo isso que aconteceu, nós também nos tornamos seres humanos muito melhores. Eu hoje, quando eu olho para trás e eu lembro, eu penso dessas minhas maiores dores, eu não teria me tornado a pessoa que hoje eu estou feliz de ser, se eu não tivesse passado por tudo isso que eu passei. Então, os meus 2 divórcios, as minhas 4 falências, me causaram muita dor, mas muita dor e sofrimento, e eu tenho consciência plena de que eu também fiz estrago na vida das pessoas que passaram pelo meu caminho. Então, inevitavelmente, eu magoei e prejudiquei essas minhas 2 ex-companheiras. Inevitavelmente, eu desapontei os meus fornecedores e as pessoas que acreditaram em mim. Mas eu também entendo que eu sou um ser humano e que eu estou num processo evolutivo e de que esses erros fazem parte, aliás, esses erros fazem parte do meu aprendizado aqui nesse plano, né, que a gente vive, e que hoje eu entendo que isso não é algo que é uma particularidade minha. Todos nós passamos pelas nossas dificuldades e nós erramos e nós acertamos. Então, hoje eu olho para trás e eu penso assim, poxa, isso foi muito ruim e doeu muito. Mas olha quanto de ganho eu tive a partir disso. Tem um grande coaching, que, aliás, é um dos maiores do mundo, que é o Tony Robbins. E eu acompanhei muito o trabalho dele, eu estudei muito o trabalho do Tony Robbins. E o Tony Robbins, ele tem 2 frases que ele usa que são marcantes. Ele diz que, assim, toda vez que acontecer alguma coisa de ruim ou difícil na sua vida, a primeira coisa que você deve perguntar é a seguinte: o que eu ganho com isso? Tá? Então, assim, aconteceu algo terrível na sua vida. A primeira pergunta que você deve se fazer é: o que eu ganho com isso? E a outra coisa que o Tony fala muito também é assim, o seu sucesso,
em qualquer coisa que você quiser fazer, qualquer coisa que você se propor a fazer na sua vida, o seu sucesso ele está diretamente proporcional à quantidade de nãos que você está disposto a ouvir, tá? Então, eu fracassei. Hoje eu olho e eu dou risada. Eu falo assim, eu fracassei? Não. Eu nunca fali e nunca fracassei. Eu só fiquei sem o dinheiro. Porque isso me tornou uma pessoa diferente. Nem melhor, nem pior, mas uma pessoa diferente. E eu continuo com essa mentalidade empreendedora. Eu continuo com essa mentalidade, só que hoje uma mentalidade diferente. Né? Hoje para mim, empreender hoje é ajudar outras pessoas. A partir do momento que eu estou transformando a vida de outras pessoas, eu estou empreendendo. O empreendedor é aquele que ajuda o maior número de pessoas que ele puder. Por uma razão, por diferente modo de dizer ou não, nosso intuito como seres humanos é nos ajudar uns aos outros. A humanidade ainda não entendeu isso. Tem muita gente egoísta, tem muita gente mesquinha, orgulhosa, mas o fato é que nós nos ajudamos mutuamente. Na verdade, Pepe, isso que você mencionou, mesquinho, o orgulho, a vaidade, isso tudo, isso está em nós. Nós já nascemos com isso, tá? Então, todos nós temos, em nível maior ou menor, orgulho, vaidade, capricho, ego, todos nós temos. O grande lance é nós lutarmos contra isso. Ou coisa que não era divulgado porque assim, que são as vamos nossas voltar sombras lá na nossa infância, na nossa educação. Então, por exemplo, meus pais sempre me educaram de forma firme. O certo e o errado, né? A tal da punição, tá certo? Então, por exemplo, nós viemos com não que eles estivessem errados, porque era o que eles Era a verdade deles. A verdade deles e tá tudo certo. E é isso que nós temos que entender. Mas e até nós chegarmos nesse processo, e até não é só chegar, é você falar assim, entender que eles tinham as razões dele, os motivos dele, e isso, de certa forma, nos limitou, né, Matheus? Exatamente. Por exemplo... E aí, peraí um pouquinho, e aí tem o orgulho, porque você precisa ter, você precisa ser. Nós crescemos, infelizmente, tá? Infelizmente, a nossa inveja, tá? A nossa inveja, nós somos seres invejosos. E quem constrói essa inveja em nós, na maioria das vezes, são os nossos pais, tá? Os nossos pais nos tornam invejosos, mentirosos, medrosos, com a baixa autoestima, tá? Mas, como a gente acabou de falar, isso por desconhecimento. Então, quando uma mãe diz assim para o filho, olha, o seu irmão só tem nota 9 e 10, e você só está tirando 3, 4 e 5. A mãe está fazendo o quê? Ela está mostrando que o senso de valor dele está diretamente ligado à comparação que com o irmão dele. Então, ele cresce entendendo que o valor pessoal dele é dado medindo as outras pessoas, comparando. E como que os nossos pais nos ensinam a ser mentirosos, tá? Quando eu não sei, né, os seus ouvintes, a idade de seus ouvintes, mas na minha época, a gente tinha um telefone fixo em casa, né? Aquele telefone fixo que ficava lá, e de vez em quando esse telefone tocava. E quando esse telefone tocava, né, muitas vezes era alguém querendo vender alguma coisa, ou um vizinho chato, ou uma cobrança. E aí a gente atendia o telefone e muitas vezes os nossos pais diziam assim, fala que eu não tô. Então o pai, sem saber, ele está ensinando a criança a mentir. Não é por maldade, tá? Mas ele tá ensinando a criança a mentir. E como a gente conversou aqui,
o nosso inconsciente vai Vai registrando registrando. que isso é normal. Que isso se o meu pai e minha mãe podem mentir, por que eu não posso? Exatamente. E aí, por que eu não posso mentir para minha esposa que, ao invés de eu ter ido estudar, eu fui jogar bola? Ao invés de eu ter ido em tal lugar, eu fui num outro. Você está entendendo? Muitas vezes a gente vai normalizando aquilo que não é legal. E aí chega um contraponto, alguém vem te contradizer, por exemplo, através dessa mentira, que qualquer coisa, pronto, já desequilibrou tudo, a raiva chega e aí vira aquela explosão, né? Aquele acúmulo explode e aí perdeu, acabou, aí você desestrutura. Mas tudo isso que o Matheus está falando, esses relatos que ele está dizendo da vida dele, está num livro que foi muito fácil a leitura, muito gostoso de ler, de verdade, Matheus. Eu fiquei encantado por ser relatos, seus relatos. Aquele livro, Né? na verdade, é uma autobiografia, Então, né? uma autobiografia, e precisa de coragem. Eu acredito que precisa de coragem para fazer isso, porque você está se expondo, está sujeito aí a julgamentos, né? Até um preconceito, né? Mas foi uma maneira de que você colocou para fora, para, acredito eu, você pode até dizer se eu estiver errado, para você jogar tudo isso fora para começar uma nova fase. Então, eu até sugiro, né, as pessoas que tiverem oportunidade, que quiserem, procurem o Matheus Godoy. Ele tem um livro que se chama Hoje é o Melhor Dia da Minha Vida, onde ele relata toda a vida dele, e que eu acredito que seja muito parecido com a vida de todo mundo, né? Porque é muito fácil, Matheus, porque hoje na internet, nessas benditas e malditas redes sociais, há muita ilusão, né? Você estava dizendo sobre comparação e nós não somos iguais, desde nossa inteligência, desde capacidade física, então capacidade física e intelectual, nós somos diferentes. Cada um tem uma percepção, cada um tem um modo de entender, e nós temos que aprender a respeitar essas limitações ou falta de alguma coisa. Nós temos que aprender a respeitar. Então é muito fácil quando a gente vê uma rede social, o cara lá, como eu disse para você num bate-papo, Matheus, eu via você sempre me recebia sorrindo. Nós nos encontrávamos. Nós somos doutrinados, na verdade, também pelos nossos pais, a só mostrar as nossas glórias. Exato. E, Matheus, eu nem imaginava o que estava se passando na sua vida. Eu não podia, de repente, falar, Matheus, você está precisando de algo? E, de repente, também eu nem conseguiria te ajudar. Mas o fato é que você estava mostrando algo e eu falava, e eu via a sua loja, porque para mim, de verdade, eu via você como um cara de sucesso. E foi um cara de sucesso. Eu fui um cara de muito sucesso. E eu via a sua loja muito bem arrumada, sempre que eu passava, e eu comentava, né? Eu falava, poxa vida, olha que loja bonita, olha quanto ele se dedica, que bacana. Eu não teria sobrevivido no mercado, né, no varejo, se realmente eu não fosse bom naquilo que eu fizesse, porque 28 anos, você ter uma empresa por 28 anos é sinal de que você sabe fazer. Sabe fazer. Então, como eu estava dizendo, olha, ver a grama do vizinho é fácil ver se de repente ela está verde, mas a gente não sabe se ela é sintética ou não. Mas a gente entra numa questão, Pepe, que é muito interessante e até algo que vale a pena nós esclarecermos para as pessoas. Nós temos duas inteligências primordiais, tá? Uma inteligência que é a intelectual e uma inteligência que é a emocional, tá? Então, o que é a inteligência intelectual? A nossa inteligência intelectual, ela está relacionada a todo o nosso aprendizado, tá? Então, a inteligência intelectual são todos os livros que eu li, são todos os cursos que eu fiz, os meus diplomas, as minhas faculdades, as minhas pós-graduações. Então, toda essa bagagem de conhecimento através dos nossos livros, dos nossos cursos, constrói em cada profissional
uma inteligência intelectual, tá? Só que paralela a essa, nós temos uma inteligência emocional. E o que é a inteligência emocional? É eu saber, primeira coisa, eu saber quais são as minhas principais emoções, é eu saber identificar cada uma delas, tá? E eu saber administrar cada uma delas. Para você ter uma ideia, na época dos nossos pais e dos nossos avós, quando alguém estava bravo, estava irritado. Tô bravo, tô irritado. Jogava tudo num pacote só, tá? Raiva, angústia, ansiedade, depressão, estresse, era tudo jogado num pacote só. Só que as nossas emoções, elas são distintas. E cada emoção, ela tem uma função na nossa vida, tá? Então, quando eu começo a entender essas emoções e eu começo conscientemente estar presente para qual emoção estou sentindo nesse momento, conscientemente eu começo a ter o poder de administrar as minhas atitudes, as minhas reações, porque nós não controlamos emoção, tá? Nós não controlamos, ninguém controla emoção. E emoção é algo que nós vamos ter enquanto estivermos vivos. Então, enquanto você estiver vivo, você vai sentir raiva, você vai sentir felicidade, você vai sentir tristeza, você vai sentir medo, você vai sentir ansiedade, todas as emoções. Você sempre irá sentir. A grande questão é que quando você tem a inteligência emocional, você consegue controlar as suas decisões, as suas atitudes. Então, por exemplo, se alguém te xinga, alguém fecha você no trânsito, alguém te rouba, alguém te trai, você consegue identificar a emoção. Através de um processo de autoconhecimento, você consegue ter eu chamo de você consegue ter um gap, um time. Você não vai ser reativo. Você não vai ser reativo, tá? Você não vai reagir, tá? Você vai agir, tá? Porque o nosso cérebro, e tem uma parte do nosso cérebro que ela é animal e reptiliana. E essa parte do nosso cérebro, ela é instintiva. O que é o instinto? É o animal. É o animal. Tá? E aí talvez surja aí o conceito de maldade, não é? Porque, como você está dizendo, a emoção, se você não tiver equilibrado, como você está dizendo no trânsito, por exemplo, é o que eu venho falando até para as pessoas aqui, reaja menos, né? Hoje a minha prática é de tentar equilibrar o meu emocional, Matheus, a ponto que se você me tirar do sério, o problema é você, não sou eu. Esse é o meu grande desafio pessoal, chegar num ponto de que se alguém me aborrecer, me ofender, eu quero estar em paz comigo, Matheus. Na verdade é assim, qual é o poder que eu dou para alguém, né? Qual é o poder que eu dou para as pessoas de me tirar do sério? Então, na psicologia, a gente tem uma premissa que ela funciona assim. O que me incomoda em você, eu corrijo em mim. É fantástico, fantástico. Então, assim, eu recentemente comecei a ter problemas com as pessoas que chegam através das redes sociais, os pacientes que chegam. Eu comecei a ter problema com essas pessoas e eu comecei a ficar irritado. E eu comecei a ficar irritado em que sentido? Porque eu vi que essas pessoas chegavam, essas pessoas estavam precisando de ajuda, essas pessoas estavam desesperadas, essas pessoas estavam apavoradas. E aí, quando a gente se prontificava a ajudar essas pessoas, as pessoas simplesmente não davam importância. Às vezes as pessoas nem me respondiam. As pessoas perguntavam alguma coisa, eu respondia, e elas nem respondiam de volta. Até mesmo para dizer, olha, não é bem o que eu precisava, não quero
tal. A pessoa não tem o capricho, não De tem responder. de te dar um feedback, te dar um retorno, ou às vezes as pessoas marcam um horário e a pessoa não comparece, e isso começou a me irritar. E aí eu comecei a ver, Matheus, aonde que você está errando? Né? E aí entra a questão do ego, do orgulho. Eu estava num movimento que eu queria salvar essas pessoas. E eu não tenho esse poder, tá? Porque você não muda ninguém. Você não muda ninguém. Nós não temos... A gente mudar nós mesmos já é algo dificílimo. Quem dirá eu mudar alguém? Eu não tenho esse poder. E quando a gente entende isso, quando a gente começa a levar isso para as relações, é assim, ó, eu não controlo a minha mulher, eu não controlo meu filho, eu não controlo a minha mãe. Então, quando você tem essa consciência de que eu não consigo controlar o que meu filho vai fazer da vida dele ou quem ele quer se tornar. O máximo que eu posso é dar um exemplo para o meu filho. Mas ele vai ser quem ele quiser. Porque Deus, que é o nosso Criador, que é o Todo-Poderoso, que teria o poder de fazer isso, não faz. Porque ele nos deu o livre-arbítrio. Só que muitas vezes a gente quer se tornar Deus. A gente quer mudar a vida das pessoas, quer mudar o jeito da pessoa pensar, de agir. Nós não temos esse poder. E quando a gente começa a entender isso, a vida fica um pouco mais fácil. Exato. Matheus, e você acha que, por exemplo, existe vitimismo nesse caso? Por exemplo, de sofrimento? Por exemplo, a pessoa se faz de vítima ou existe um sofrimento legítimo? Sim. O que acontece é o seguinte, eu vou explicar o que acontece emocionalmente na nossa mente, tá? Eu, por exemplo, eu sempre fui um cara vitimista. Eu me vitimizei durante toda a minha vida, tá? Hoje em dia, a vitimização eu preciso orar, orar e vigiar. Todo dia, a todo momento, eu tenho que prestar atenção, porque eu tenho uma tendência a me vitimizar. Tá? Só que eu não sabia o porquê que acontecia isso. E através dos estudos, através do conhecimento da nossa psique, eu comecei a entender o porquê que o ser humano se vitimiza. Tá? Então, acontece assim, toda vez que nós passamos por uma situação difícil na nossa vida, tá? Isso cria um trauma, um registro de dor em nós, tá? E a nossa mente, o nosso inconsciente, ele é como se a cada dor, a cada sofrimento, nascesse em nós uma criança ferida. O que é a criança ferida na psicologia? A criança ferida é o nosso sofrimento, a nossa dor. E quando essa criança nasce em nós, esse trauma nasce em nós, inconscientemente, nós tomamos muitas atitudes, muitas medidas como uma criança. Só que tudo isso é inconsciente. Eu vou te dar um exemplo. Eu cresci com a ferida do abandono e da rejeição. O meu pai morreu, eu tinha 1 ano de idade, só que uma criança de 1 ano de idade, ela não entende o que é uma morte. Ela não sabe o que é a morte. Então, um belo dia lá, meu pai estava me abraçando, me beijando, dizendo que me amava, e no dia seguinte, meu pai não estava mais lá. Então, a criança, mas cadê essa pessoa que me amava, que me beijava, que me jogava pro alto? Não está mais aqui. Perdeu. Então, eu cresci com a ferida do abandono. Eu, inconscientemente, achei que o meu pai havia me abandonado, tá? Porque a criança entende dessa forma. Então, quando eu me tornei uma pessoa adulta, pelo fato de desconhecer esse modus operandi do cérebro, eu era um cara que tudo que acontecia na minha vida de errado, eu tinha uma desculpa assim já pronta na minha cabeça. Mas também eu não tive meu pai. Aí vem o vitimismo. Então, tudo que dava errado, então, por exemplo, eu fiz um negócio aqui na minha empresa e eu perdi muito dinheiro, deu tudo errado. Mas também, eu não tive pai. Meu pai não estava aqui para me ajudar. E aí depois, o meu padrasto, teve uma fase do meu padrasto que ele foi alcoólatra,
E aí o meu discurso era, pô, além de não ser pai, eu tive um padrasto alcoólatra. Matheus, E isso é o vitimismo. Você está entendendo? E aí o que acontece? A partir desse vitimismo, a gente começa a tomar ações, atitudes, a nossa maneira de ser e viver, ela é toda baseada nesse vitimismo, tá? E o que acontece? Esse é um tema, inclusive, que depois a gente vai falar, que é o tema da doença. Muitas doenças que nós temos, muitas doenças que nós criamos para nós mesmos, elas são inconscientes. Nós criamos essa doença dentro de nós. A gente adoece, muitas vezes, inconsciente para chamar atenção. tá certo. Bom, segura aí um pouquinho, 9h04 aqui na Querigma FM 87,9. A gente vai para as notícias e já a gente volta. Segura aí, não sai daí não. Matheus, você sabe, cara, eu sempre quando eu escuto assim, algumas histórias assim, como a sua, eu me coloco no lugar porque eu não tive nenhum tipo de problema. Né? Eu não tive doença nenhuma, eu tive meus pais presentes, meu pai trabalhador, apesar de ser muito matuto e muito duro. Um cara que teve muito pouca instrução, mas um cara de uma inteligência, de uma vontade, que conseguiu vencer a vida, e ele se impunha. Né? Mas talvez eu não fosse para ele, não seja para ele um cara ideal que ele gostaria que eu fosse, um cara de realmente muito sucesso, um cara que... Né? Essa é a sua percepção. É a minha percepção, é o que eu ia falar. Então, é assim, eu não tive problema, Matheus, mas eu tenho as minhas emoções, eu tenho essa sensação de falta, né, que eu tenho, É o vazio. É o vazio que a gente tem dentro de nós. E que eu tento preencher de alguma forma. Eu já sofri muito, sem ter sofrimento nenhum, mas o emocional já foi muito abalado. O nosso sofrimento vem tudo do significado que a gente dá para o que acontece na nossa vida. O sofrimento ele é todo emocional. Então, hoje, é assim, ó, eu sempre optei. Eu não concordo de fazer terapia. Por conta, aí eu falando no microfone, por conta dos nossos preconceitos, sabe? A gente aprendeu a ser, você tem que ser forte, você tem que ser homem, chorar é coisa de homem fraco. E diferente de você, quando você chegou na pandemia e você se viu perdido, né? O que você ia fazer da vida? A pandemia chegou para mim, ela foi um bálsamo, Matheus. Ela me fez fechar de novo na pizzaria, me reinventar. Eu falei, eu vou para cima, eu não vou perder. E foi onde eu estruturei. Mas eu estava num ponto perdidaço. E a pandemia veio para me ajudar. Só que o que aconteceu? Eu ainda o emocional desequilibrado, e eu falei, não vou fazer terapia, eu não vou gastar dinheiro com isso. Matheus, você sabe o que eu fui fazer? Curso de tarô. Mas é preconceito, cara. A gente é preconceito. Infelizmente, a gente cresce. A primeira vez que eu entrei numa clínica de psicologia, isso foi há 29 anos atrás. Verdade, Matheus. A primeira vez que eu entrei para ir atrás de uma psicóloga, aqui na rua 13 de Maio, perto da casa onde que minha mãe mora. Eu entrei olhando para trás para ver se não tinha ninguém me vendo, porque eu tinha vergonha. Por quê? Porque era coisa de louco, psiquiatra era coisa. A gente, quando um irmão queria xingar o outro, falava assim, eu vou te mandar pro saião. Eu e meus irmãos, a gente... O meu irmão mais velho, quando um queria ofender o outro, falou assim, eu vou te mandar pro saião. Esse era o nosso xingamento. Olha só. Né? Hoje em dia, a pessoa que não se cura, que não se trata, é essa pessoa que é louca. Hoje, quem vai para terapia são os bons. Os loucos aqui não faz terapia. Inverteu. Hoje, se você falar assim, eu não faço terapia, mas como assim você não faz terapia? Então, você é uma pessoa desequilibrada, porque hoje a gente já mudou um pouco. Ainda tem muito preconceito, mas principalmente dos homens, né? Mas infelizmente a gente ainda sofre muito. O machão, né? Ai, meu Deus.
Ei, Matheus, a gente tinha conteúdo aqui pra ficar cacetada de vida aqui. O Matheus tá parecendo o Jário Bauer. Conhece o Jário Bauer? Quem? Eu conheci psicólogo. Quem? Jário Bauer. Jairo. É um radialista jovem pan. Jairo eu não conheço. É um cara muito famoso. É um psicólogo que faz aula de psicologia na Jovem Pan. Acompanhe isso uma hora se você ver. Então, Pepe, no final a gente fala aí para os ouvintes. Vamos falar dos livros, né? Vamos dar uns exemplares aí, quem mandar mensagem aí na rede social, a gente vai dar uma cópia do livro aí, os 10 primeiros, alguma coisa assim, que mandar uma mensagem aí pelo Instagram ou pelo WhatsApp, a gente vai dar o livro e a gente já engata no segundo livro, né? Falar do segundo livro. Eu separei algumas coisas. Mas vai no seu tempo aí. Tá bom. Não, é tanta coisa que, tipo, eu vai queria, surgindo, por exemplo, a gente vai seguir, né, uma coisa, mas não... questão da ansiedade, a gente vai seguindo aí, deixa o fluxo, deixa o fluxo, vamos seguir o fluxo. Agora... Mas você sabe que uma vez que, falando disso aí, o que acontece, Pepe? Inconscientemente, tá? Inconscientemente, nós até sofremos infidelidade aos nossos pais. Pois é. Por exemplo, uma filha mulher que cresceu vendo a mãe sendo abusada pelo pai, abandonada pelo pai, que ela viu a mãe sofrer por conta de tudo que o pai fez de ruim para a mãe. Muitas vezes essa mulher escolhe um homem ruim para sofrer em fidelidade à mãe. Olha o que é o nosso inconsciente. Inconscientemente, ela é como se ela dissesse assim: ah, mãe, eu tô junto com a senhora, nós sofremos juntos. E isso, você entendeu? Isso quando você leva para a escassez financeira, para a doença, tá? É por isso que fala que o ambiente tem um poder muito forte, tá? Porque nós temos uma necessidade, um desejo de pertencimento. Isso é instinto do animal, ele quer se sentir seguro, ele quer se sentir parte daquilo. E às vezes aquilo é tudo errado. Imagina uma pessoa onde são pessoas todas obesas, com 150 quilos. Você pode ver famílias, às vezes, que todo mundo é assim. Por quê? Você imagina uma família diferente, né? Se um desses daí resolve ser magro, sarado, pôr silicone e ter a bunda dura, o que os outros vão dizer? Nossa Senhora. O outro é o errado, né? Você entendeu? Entendi. Isso a gente leva para o dinheiro, para a escassez financeira. Isso a gente são padrões inconscientes do nosso cérebro. 9h12, programa Hora do Pepe. Não falei da nosso técnico aqui, o Breno Rangel, que está presente aqui conosco, cuidando da técnica. Breno, muito obrigado, viu, Breno? Deixa eu falar, antes de voltar para o bate-papo, deixa eu falar da Lanzoni, distribuidora de bebidas. Procurando as melhores bebidas para a sua casa ou o seu comércio? Conheça a Lanzoni, distribuidora de bebidas. Vasta seleção de cervejas, vinhos, destilados, refrigerantes, sempre com as melhores marcas e tudo com preços imbatíveis. Lanzoni, distribuidora de bebidas, está lá com a sua melhor equipe, prontinha para atender com rapidez e eficiência. Faça o seu pedido pelo telefone WhatsApp 19-99548-1974. Lanzoni, distribuidora de bebidas, fica ali na Avenida Prudente de Moraes, 2106. Em breve com uma loja novinha para você. Quero falar também da Imobiliária MS, Marostegan e Sá. Pensando em negócios imobiliários? Então fale com a Imobiliária MS, Marostegan e Sá. Muitos anos de experiência no ramo imobiliário, compra, venda, aluga imóveis residenciais e empresariais. Imobiliária MS
fica ali na Avenida Germano Dix, 3004, no Jardim Carlos Gomes. Telefone 3561-3144 ou 19-2134-1022. E ainda tem o WhatsApp, esse fica 24 horas. DDD 19-9867-8759. Muito obrigado aos nossos apoiadores culturais aqui que ajudam, façam com que a Querigma permaneça no ar, né, Breno? É isso aí. Vamos voltar para o nosso bate-papo, que está muito interessante. Matheus, como eu estava te dizendo, eu luto o quanto que eu posso para não procurar um terapeuta. O que você me fala? É preconceito, Matheus? Tem muito tabu em cima disso, Matheus? Existe uma Esse questão. eu poderia responder. São duas questões, dois pilares aí que a gente precisa esclarecer, Pepe. E até legal que você toca nesse assunto, porque infelizmente, saúde emocional ainda é um tabu. A gente ainda vive preconceito, a gente ainda vive desconhecimento do que é isso. E eu que estou do lado de cá, se as pessoas soubessem o que a nossa mente é capaz de fazer quando ela está saudável e o que ela é capaz de fazer quando ela está adoecida, as pessoas iam